E aí, galera? Então, galera, eu vim aqui passar um comunicado, né, pra galera e pra galera ficar mais esperta. Bota fé. Que hoje um cliente veio cortar o cabelo, ele pediu o cabelo dele em V. Só que aí o que acontece? Toda vez que senta um cliente na cadeira, eu pergunto ao cliente, como que você vai querer seu corte? Aí o cliente tem que decidir qual corte ele vai querer, se é em V, se é em disfarçado normal e tal. Aí eu perguntei ao cliente qual corte ele queria, que era um corte em V, né? Aí eu fui, fiz o corte em V, o corte que a galera tá mais usando, né? E assim, no caso, então, se você quer um corte em V, tem vários tipos de V. Tem um V que é disfarçado, tem um V que é marcado, tem um V que é mais alto e tem um V que é mais baixo. Então o cliente tem que falar: ah, eu quero o V mais baixo, eu quero o V disfarçado, ou eu quero o V mais alto. Entendeu? Tipo assim, se eu perguntei ao cliente qual corte que ele quer, então o cliente que tem que decidir qual corte que ele quer, porque eu sou barbeiro, não sou, como é que fala, que esse cara que faz adivinhação, não trabalho com isso não, eu trabalho de barbeiro, né? Então assim, e se o cliente vê pedir o corte e não é o corte que ele quer, infelizmente eu não sou, se ele está sentado na cadeira, até que eu sou obrigado ainda a consertar, porque ele está sentado na cadeira. Agora, se ele levantou da cadeira e foi embora, igual aconteceu hoje, e depois vir para cá falar que não é o corte que ele queria, sendo que foi o corte que ele pediu, eu não sou obrigado a consertar, a não ser se o erro for meu. Se o erro for meu, conserto sem problema algum, né? Agora, se o erro é do cliente, eu não me responsabilizo, porque já tem terá na terceira vez que isso acontece, né? Esses dias uma mãe trouxe o filho aqui para cortar o cabelo, aí ela pediu para fazer uma lista no cabelo do filho dela. Aí depois veio o pai da criança, mandou, na verdade, o pai da criança mandou um áudio falando que não era para fazer lista. Pô, eu eu tenho a ver que a mãe da criança pediu para fazer lista, não tenho nada a ver, então aí tem que resolver com a mãe da criança, né? E outra também que uma mãe uma vez reclamou que porque eu fiz o pé do cabelo do filho dela na frente, sendo que todas as vezes que o filho dela cortou o cabelo comigo, todas as vezes ele fez o pé no cabelo na frente. Que eu sempre pergunto, você vai fazer o pé do cabelo na frente? Se o cliente pediu para fazer o pé na frente, eu vou fazer, que eu pergunto, eu não chego e faço, porque aí até que se eu chegar e fazer, aí eu tô fazendo errado, tô trabalhando errado. Então o cliente pediu o pé na frente e depois a mãe dele mandou mensagem reclamando, falando que não era para fazer. Se a mãe manda uma criança vir cortar o cabelo, ela manda uma mensagem para mim falando como que é o corte do filho dela, né? Porque se o filho dela chegar e pedir um corte e ela não falar qual corte que é para fazer, eu vou fazer o corte que a criança pediu. E vocês têm que ficar mais negociado atento a isso aí, gente, porque toda vez que senta alguém na cadeira, eu pergunto como que você vai querer o corte, de que jeito que você vai querer o corte, né? Porque eu não sou obrigado a consertar um trem que foi erro do cliente. Se o cliente pedir um trem errado, aí é responsabilidade do cliente. Agora, se o cliente pediu, por exemplo, ah, faz aí para mim um disfarçado, eu vou lá faço um americano ou faço qualquer outro corte, aí é por conta própria minha, né? Eu tenho que responsabilizar. Aí se o cliente vai falar, ah, faz um disfarçado. Eu faço um disfarçado normal, aí o cliente, ah, mas eu queria um disfarçado mais baixo, ou eu queria um disfarçado médio. Não tem nada a ver com isso. O cliente falou que quer um disfarçado, o cliente tem que falar se ele quer o disfarçado mais baixo, se ele quer médio, se ele quer mais alto. Entendeu? Porque eu pergunto como que o cliente quer o cabelo. Então o cliente que tem que decidir como que ele quer o cabelo dele, né? E eu tenho uma bola de cristal mágica e adivinhar como o cliente quer não, né? Para não acontecer o que aconteceu hoje, que o cliente pediu um corte em V, não especificou, né? Aí eu fiz com a galera tá mais usando, né? E aí depois ele veio, ah, né, o V que eu queria e tal, que eu perguntei ele como que ele queria o V, e expliquei para ele direitinho, né? E ele não tipo não soube falar o que que ele queria, né? Eu sei lá o que que ele arrumou. Aí depois ele veio pra cá, tem como fazer um disfarçado redondo, que nesse não é o V que eu queria não. Mano, o erro foi do cliente, se ele pediu um corte em V, eu fiz o corte em V, né. Agora se não é o V que ele não queria, não posso fazer nada, porque eu perguntei pra ele como que ele queria e qual corte ele queria, né. Então aí vocês ficam atentos a isso aí, gente. É nóis, tamo junto.